Bonjour, monsieur and madame. Comment allez-vous? Non Freud. Je m'appelle Igor, and today I will talk about a thinker, philosopher, matemática chamado René Descartes, que é um dos maiores pensadores da humanidade, que é muito importante porque ele traz à tona a racionalidade em sua obra O Discurso do Método, a qual eu vou falar hoje. Mas antes disso, se inscreve aqui embaixo e nessa incrível jornada de adquirir e difundir conhecimento, me ajude. Você deixando seu like, compartilhando com seus amigos, você me anima a estudar para trazer esses vídeos, além de difundir conhecimento pelo mundo. A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então bora lá. Você deve estar pensando, esse René Descartes é do plano cartesiano? Sim. Ele é o que fala, penso, logo existo? Sim, também. E ele é o que tem uma lei na física, de ótica? Sim, também. É esse cara. Por isso que eu falei que era uma das maiores mentes pensantes da humanidade. Como eu disse no começo, né, em inglês, tirando onda. Ele é matemático, físico, pensador, filósofo. E ele traz ideias metafísicas, como o penso logo existo, que ele discorre no Discurso do Método. E ele também traz contribuições para a matemática, como o plano cartesiano, e também a lei de Snell-Descartes, para resumir, o seno do meio menos denso sobre o seno do meio mais denso é igual ao índice de refração do meio mais denso sobre o índice de refração do meio menos denso. Então, para deixar mais simples, que você não deve ter entendido nada igual no colégio, vocês estão enxergando ao contrário, né? Mas aqui é menos denso, aqui é o ar, aqui é a água. A lei dele, do Snell, fala que um raio do meio menos denso para o mais denso se aproxima da normal. É isso que fala a lei. Quando muda de meio, quando refrata, por isso que é lei da refração, se encosta mais na normal. Só isso a lei, é bem simples. Alguns professores complicam. E sim, esse cara ajudou a contribuir essa lei. Então, para você ver como ele foi um polímata, estudou todas as áreas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro dele, que é O Discurso do Método. O Discurso de Método, René Descartes. E nesse livro, ele divide seu pensamento em 6 partes. Na primeira parte, ele faz considerações relativas às ciências, ao conhecimento. Ele expõe o que ele pensa sobre isso. A parte 2, ele fala sobre as regras do método que ele buscou. E ele expõe essas regras de maneira bem clara. A parte 3 do livro, ele fala algumas das regras da moral que tirou desse método. Na quarta parte, ele tenta provar a existência de Deus e da alma através do argumento, da razão, da metafísica. Na quinta parte, ele fala sobre a ordem das questões de física que buscou, em particular o movimento do coração, as dificuldades da medicina e a diferença da nossa alma para a alma do animal. Antes de Descartes, os escolásticos pensavam que a alma tinha função fisiológica. Já Descartes já não concorda com isso. Ele discorre no livro. Ele fala que a razão serve para a gente exercer nossa racionalidade, que serve para a gente pensar. E na sexta parte do livro, ele fala de algumas coisas que julga necessárias para ir mais adiante do que foi na pesquisa da natureza e as razões que o levaram a escrever esse livro. Ele nasceu em 1596 e época um pouco posterior da Contra-Reforma.
Então alguns livros estavam no Index, que é a lista de livros proibidos. E como Galileu foi condenado na época, ele era contemporâneo de Galileu e ficou meio com o pé atrás de postar, de divulgar as suas obras. Então, antes de falar sobre o que eu achei do livro, eu recomendo fortemente que você leia o livro. Ele, na versão de bolso, Sai em Busca do Inferno. Na versão de bolso, tem... parecendo um episódio de Breaking Bad. Na versão de bolso, tem 118 páginas, tranquilaço de ler. Tem PDF e ainda tem audiobook. Eu não li todo aqui. Eu li as 4 primeiras partes e escutei o audiobook das 2 últimas partes. Eu vou deixar aqui o link, se eu não esquecer, eu não vou esquecer. Bem, e antes de falar o que eu achei, eu vou falar um pouco da introdução do cara que traduz, que é bem interessante. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Tal preposição resume o espírito de René Descartes. 1596 a 1650. Sábio francês cujo discurso do método inaugurou a filosofia moderna e também, abrindo aspas aqui da leitura, o racionalismo. Em 1637, em uma época em que a força da razão tal qual conhecemos era muito mais do que incipiente e em que textos filosóficos eram escritos em latim voltado apenas para os doutores, Descartes publicou o discurso do método redigido em língua vulgar, isto é, o francês. Ele até comenta isso no livro, que você vai ouvir ou ler, espero eu. Ele defendia o uso público da razão e escreveu o ensaio pensando em uma audiência ampla. Queria que a razão, esse privilégio único dos seres humanos, e ele também explica isso no livro, porque ele acha isso, fosse exatamente isso, o privilégio de todos os humanos dotados de senso comum. Quer dizer, os que não têm doença mental, por exemplo. Moderno, Descartes postulava a ideia de que a razão deveria permear todos os domínios da vida humana e que a apreciação racional era parâmetro para todas as coisas, numa atividade libertadora voltada contra qualquer dogmatismo. Evidentemente, tal premissa revolucionária lhe causara problemas, sobretudo no âmbito da Igreja. Em 1663, vários de seus livros foram colocados no Index, a lista de livros proibidos na Contra-Reforma. Razão alegada, a aplicação de exercícios metafísicos em assuntos religiosos, que era proibido. O discurso do método mostra que Descartes, para quem mente, espírito, alma e razão significavam a mesma coisa, marcou indelevelmente a história do pensamento. Muito interessante essa introdução por Dennis Rosenfield. E é um livro bem legal. Agora eu vou falar do que eu achei, das ideias mais interessantes. No livro ele comenta como, acho que na parte 2, se não me engano, como fazer uma atividade muito difícil. Isso tem aplicação no dia a dia, não está lá em 1600. Vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Você quer uma coisa difícil, quer aprender uma língua, quer aprender inglês. Então, para Descartes, se você quisesse aprender outra língua, o melhor método de fazer é você pegar esse fato, aprender uma língua, e dividir em quantas partes quanto fosse possíveis. Então, usando o mesmo exemplo, conversação, dividir uma parte. Listening, uma parte. Gramática, uma parte. Compreensão do texto, uma parte. Dividir em partes. Mosca chata do inferno. Então, para ele também, continuando a mesma ideia, você resolvia as partes mais fáceis para as mais difíceis. Então, qual é o mais fácil aqui em inglês? Você ia decidir, sei lá, se fosse o listening, você ia começar pelo listening e ia deixar o mais difícil para o final. Isso tem uma aplicação no dia a dia tremenda para quase tudo que a gente faz. Bem, ele também fala sobre o agir. Se nós devemos agir ou não agir em uma situação de angústia ou de dúvida. Ele diz que, indubitavelmente, é sempre melhor agir, porque disso podemos tirar uma conclusão. Explico. Você tem uma decisão difícil e você está na dúvida entre agir e se dar mal e não agir.
Então, entre agir e se dar mal ou se dar bem, né? Mesmo tendo uma probabilidade alta de você se dar mal, é melhor agir do que não agir. E ele explica isso. Como? Bem, ao agir, nós racionalmente tiramos uma conclusão. Ao não agir, não tiramos a conclusão porque não agimos. Então, mesmo que a gente haja, está ficando muito metafísico, mesmo que a gente haja e dê errado, nós chegamos a uma conclusão. E qual conclusão é essa? Que essa maneira de agir é errada, não trouxe nada frutífero, então a gente não deve repetir e podemos seguir nosso caminho sem angústia, o que também tem uma aplicação tremenda. Então, entre agir e não agir, haja. Se der errado, você já sabe que isso vai dar errado e você pode não fazê-lo no futuro. Não agir. Ao não agir, você continuar com a angústia e não chegar a conclusão nenhuma. Tem uma ideia dele que eu também gosto bastante e que eu já usei sem saber que era dele. No meu vídeo Vai Dar Errado, que eu vou deixar no card aqui ou aqui, no izinho, eu falo lá que toda percepção de controle é meramente ilusória. E ele traz isso no livro, só que de outra maneira. Ele argumenta, né, que para encontrar a verdade, nós precisamos de um método. Eu não vou entrar nisso, você vai ler e vai entender. Mas para resumir, ele fala que nossas sensações sempre nos enganam. Frequentemente nos enganam. E que a única coisa que temos de não ilusório é nosso pensamento. Porque você pode fingir que não está aí. Você pode fingir que algo não existe. Só que para fingir que algo não existe, você precisa pensar nisso. Para pensar nisso, você precisa necessariamente existir. Penso, logo existo. Se duvido, porque penso. Se penso, logo existo. Então, a partir disso, ele chega à conclusão que toda percepção de controle é meramente ilusória, com as palavras dele, é claro. E por isso é tão importante o uso da razão em todos os aspectos de nossa vida. Bem, então é isso. Eu trouxe de maneira bem resumida. Só falei sobre uma obra dele, não falei muito sobre a vida dele, igual falei em Mayakovsky. Talvez eu fale no futuro, mas é isso. Avalie o vídeo aí embaixo, se você gostou deixa um like, se não gostou deixa um dislike. Comenta porque esse feedback me ajuda demais. Por exemplo, o pessoal tá falando que o áudio frequentemente tá baixo e eu não tomei vergonha ainda para comprar um microfone, mas obrigado pelo feedback. Eu vou fazer o possível para melhorar o áudio nos próximos vídeos, para não ficar tão baixo. E é isso. Compartilhe com seus amigos para me animar, como eu falei, a estudar e trazer mais vídeos para difundir conhecimento e deixar o Brasil mais inteligente. Minha contribuição é pequena, mas eu fico muito orgulhoso e eu não ganho nada aqui. Só o conhecimento, só não, né? O conhecimento. Enfim, valeu, tchau, tchau. Vou deixar outros vídeos aqui para se inscrever aqui, ó. Se inscreve, na moral.